na parte das igrejas, tá? Primeiramente, eu queria perguntar para vocês entenderam bem sobre a graça? Porque é muito importante a gente entender sobre a graça, tá? Para a gente entender depois todo o contexto de Apocalipse. Mas eu quero dizer para vocês, antes da gente entrar nas 7 igrejas, eu quero falar para vocês, talvez até algumas já saibam, o contexto histórico em que os cristãos estavam vivendo na época do exílio de João. Porque muitas das coisas que o João escreve, da maneira como ele viu e entendeu, inclusive a marca da besta, tem a ver com a própria situação que ele viveu antes de ser deportado. Então, vamos lá, ó. Eu vou começar de Nero ali, tá? Então, Nero, ele assumiu o governo em 54, após Cristo, né? Então, no ano de 54, ele se tornou imperador romano. Nero, ele era um homem sombrio, violento, devasso, tanto é que ele mandou assassinar a própria mãe. Então, ele era totalmente... Hoje, eu acho que a gente poderia dizer até psicopata, né? Ele tinha essas nuances, assim, de psicopatia. E, nesse período, começou já... a igreja já começou a ser perseguida de uma forma muito violenta. No ano de 64, o que aconteceu? A cidade de Roma, né, a capital, que era chamada Eterna, né, que hoje é a cidade de Roma, ela pegou fogo. Então, a cidade ela foi praticamente destruída. Dos 14 bairros, ou dos 14 lados, né, que eles falam, 10 foram destruídos totalmente. Desses 10, 4 desapareceram do mapa. Eles moravam naquela época, os romanos, aqueles predinhos baixos de madeira, de 2, 3 andares, até 5. Então, eles moravam, geralmente, as famílias ali, né? E eram feitos de madeira, então a cidade ficou queimando de 5 a 6 dias, durante o dia e durante a noite, porque era altamente inflamável o material, inclusive a cobertura, os telhados e tudo. Então, isso foi no ano de 64, entre junho e julho, que aconteceu. Aí, depois disso, eles culparam, Nero foi acusado de ter sido ele, mas depois, numa grande armação, eles culparam os cristãos. Porque, como eles já eram perseguidos, eles culparam que eles queriam acabar com Roma. E começou uma das maiores perseguições da história dos cristãos. Então, foi nessa época, no ano de 64. E essas perseguições, gente, eram perseguições violentas. Eram perseguições onde os cristãos eram queimados vivos, eram decapitados, né? Assim, na frente, primeiramente os filhos, primeiramente, depois os pais, ou vice-versa. Então, era muito violenta essa perseguição, para eles negarem a Jesus. Então, se eles morriam, é porque eles não negavam, ficavam firme e forte. Aí, no ano de 68, cai Nero, tá? Ele é deposto e ele até se suicida. E aí começou no ano 70, os zelotes da época se rebelaram contra Roma. Eles antes se misturavam com os romanos nos negócios, né? Eles se misturavam ali todos, mas depois eles se rebelaram no ano 70, né? E foi nesse período que Tito, que era o comandante ali, o que ele fez?
ele cercou Jerusalém, invadiu Jerusalém e derrubou o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, no ano 70. Tá? E aí se cumpriu a profecia que Jesus fala em Lucas 21, dos 5 a 19, tá? Lucas 21, dos 5 a 19, deixa eu pegar aqui, que fala que não ficaria pedra sobre pedra. Mateus, Marcos, Lucas. Quietinho. Ó, Lucas 20. Oi? Pois isso. Ó, que trabalha aqui, tá saindo. Ó, Lucas 21, dos 5 a 19. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não sejam todas derribadas. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quanto a estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não sigais. Então, eu vou ler até aí, tá? Depois vocês podem continuar para entender. Então, aqui, foi nesse período que se cumpriu a profecia. Jerusalém, o povo foi dispersado, como nunca nessa época, o povo judeu se dispersou totalmente, que é chamado diáspora, né? Quando o povo quando se dispersa por perseguição religiosa, e só em 1948 que eles voltaram para a terra, quando foi. Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Quando foi Israel, né? Tida como uma nação. Então, foi em 1948. Mas eu vou falar para vocês do período 70, tá? Que foi do Império Vespasiano. Por quê? Porque foi ele que deportou João. Então, continuando ali no ano 70, ele foi imperador de 69 a 79. E foi ele que criou, inaugurou o Coliseu lá em Roma. Tanto é que esse Coliseu, né, é chamado de Anfiteatro da Morte. Quando o Coliseu foi inaugurado, no ano 81, quem assumiu foi o Domiciano, que era filho de Vespasiano. O Domiciano foi foi o único governo que ele se autodeclarou Deus, que ele deveria ser adorado, juntamente com os deuses romanos, pagãos. E nesse Coliseu, quando esse Coliseu fez 100 anos, que teve uma festa muito grande, ele iniciou uma das mais sangrentas perseguições ao cristianismo. Quase 10.000 cristãos foram mortos dentro do Coliseu. E como é que ele fazia? Porque os cristãos não aceitavam se curvar diante dele e adorar o imperador, e nem os deuses romanos. E ele enrolava os cristãos em pele, né, com sangue, jogava no meio da arena, no meio daquela gritaria, no meio daquele povo gritando, comemorando, bebida e tudo mais, soltavam os touros e os leões. Os touros para pisoteá-los e os leões depois para comer. Eles deixavam os leões famintos. E assim foram mortos 10.000 cristãos, em todas as festas que eles faziam, que duravam horas e horas. Tá? Foi nesse cenário que todos os apóstolos de Jesus morreram, todos martirizados, menos João. Então, o que acontece? Esse Domiciano, ele deporta João
para a ilha de Patmos, era uma ilha vulcânica onde tinha uma colônia de presídio, né? De detenção ali na ilha. Exatamente, eles buscavam esses lugares para não dar para as pessoas fugirem. E ele foi deportado. Então, João, quando ele foi deportado, ele estava vivendo exatamente esse cenário de grande perseguição, de grande sofrimento, de uma grande luta deles tentando se esconder para sobreviver, vendo seus companheiros sendo mortos, todos eles, os líderes, né, naquela época de igreja nas casas. Então, foi nesse período que ele foi deportado. E quando ele chegou, eu falo assim, né? Quando o mundo fecha todas as portas, né? Porque João se viu totalmente, falou, agora acabou tudo, né? Porque os que ficaram lá também não vão sobreviver. E aí ele recebe Jesus ali, e Jesus abre a porta do céu para ele. E começa-se a revelar para João coisas que iriam acontecer com certeza. Então, quando a gente vê a história da igreja, uma das coisas que me passa no coração é: será que das duas frentes principais sobre o arrebatamento, da gente pensar se está nos planos de Deus realmente nos livrar de sofrimento? Porque ele nunca livrou os cristãos de passarem por lutas, sofrimentos, perseguições e provações. Ele só dizia: eu estarei com vocês até os confins dos tempos. Então, isso ele nos afirma. Mas, quando a gente lê a história, desde a igreja primitiva, até mesmo todo esse período, e até depois também que João é deportado, a gente vê o grande sofrimento que eles passavam. Tanto é que numa das partes, num dos capítulos de Apocalipse, fala que os mártires estão pedindo justiça para Deus aos pés dele. Então, são muitos mártires que morreram por não negar Jesus. E aí a gente pensa, por que Deus permite isso? Porque nós estamos num mundo cruel. Nós vivemos num mundo pecaminoso, aonde existem homens maldosos. A guerra vem da onde? Vem de poder, vem de vaidade, né? Como é que você lança uma bomba no meio de uma cidade onde mora civis e aniquila vários lá, inocentes? É que hoje tem a bomba. Antes eles eram perseguidos com soldados e seus cavalos, com espadas na mão, decapitando, matando, colocando fogo nas pessoas, né? Então, é algo para a gente pensar. Nós estaríamos preparados para isso, para dizer, não vou adorar Satanás? Independente do que nós fôssemos viver ou passar? Daniel é o antigo, é Apocalipse do Antigo Testamento, tá? Quando a gente pega o ciclo da história ali de Daniel e seus amigos, uma das coisas que Daniel não faz era comer comidas contaminadas ali, comidas que o Senhor tinha pedido que não eram para eles comerem, né? E Daniel se recusa a fazer qualquer coisa que o tirasse da presença do Senhor. Daniel, gente, ele estava lá preso. Daniel foi levado preso para a Babilônia. Ele viu sua família morrer na invasão que teve. Eles pegaram alguns jovens eruditos, inteligentes, e deixaram eles vivos. E levaram eles para servir o rei. Então, ele estava debaixo de uma grande luta e tribulação. Só que Deus manifestou a glória dele através de Daniel, pela fidelidade de Daniel e dos 3 amigos.
mudaram o nome deles para nome pagãos. E eles se mantiveram firmes, mesmo tanto Daniel como os 3 que foram lançados na fornalha, os 4 se negaram a adorar o imperador. Os 4 se negaram a prestar culto a uma estátua do imperador. Deus preservou eles vivos, Deus manifestou a glória dele para os pagãos ali na época, através da sua soberania e do seu poder, ao manter eles vivos. Em Apocalipse também, o Senhor, quando vem, né, a destruição, quando vem uma grande destruição, o Senhor marca os filhos dele, fala, não toqueis neles. Nós somos guardados. Agora, se ocorre o arrebatamento antes, quem é que o Senhor está marcando? Quem é que o Senhor está marcando? Aí todo mundo fala, não, é porque sobe a igreja e muitos se convertem. Gente, se converter sem o Espírito Santo e sem o testemunho da igreja, se agora nós temos o testemunho da igreja, o Espírito Santo e muitos não se convertem, então é para a gente parar para pensar. A gente tem que parar para refletir sobre tudo isso e nos prepararmos. Não fala com exatidão. A Bíblia, o Senhor não fala com exatidão. Eu vou arrebatar, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Quando a gente lê Apocalipse inteiro, não se fala em data. Fala para a gente observar os sinais. Só que para observar os sinais, nós temos que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Junto com o conhecimento, tem que ter o fervor, tem que ter o fogo do Espírito Santo avivado dentro de nós. Então, quando nós vamos ali para a primeira igreja, lá em Apocalipse, o que são as 7 igrejas? Quando Jesus fala para João, vem e vê, e que João tem aquela visão de quem é Jesus ali, né? Porque a última visão, a última vez que João viu Jesus, era Jesus homem. E depois ele viu Jesus glorificado, mas ela era com a mesma aparência, né? Ele estava até com os cortes, né? Na mão, a perfuração, que ele mostra para Tomé. Então, ele estava com aparência semelhante, embora o rosto glorificado. E aí, João, por isso que ele fala assim, parecido com um filho de homem. Porque a hora que João viu Jesus ali, como Deus, era uma imagem nova para João também. E ele vai descrevendo Jesus. E ele se dobra, né, diante ali, ele fala, né, não sou digno de estar aqui, né? E aí Jesus começa a falar, escreve. Então, daí ele tinha que escrever o que Jesus iria falar para ele. As igrejas, na verdade, gente, elas não são períodos. Então, tem muitas pessoas que falam que são os períodos da história e que nós estamos em determinada igreja. Não é. Na verdade, as igrejas, elas representam, né, aquilo que os cristãos estavam vivendo. Porque mesmo com a grande perseguição, mesmo com tudo que eles passaram, o Senhor vê, né, erros, o Senhor exorta, e o Senhor fala com cada um, que é aquele que vencer. Então, quando a gente lê as 7 igrejas ali em Apocalipse, que eu falei para vocês lerem, vocês veem que
o Senhor começa assim, ó, na primeira igreja, que é Éfeso, tá? Ele começa a falar assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tá? Então, ele estava ali com a liderança das 7 igrejas e com o fogo, o Espírito Santo que refina cada um também. Então, a única pessoa que está acima da igreja a qual nós devemos adoração, reverência, é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Nenhum homem aqui é superior, por mais líder que seja, por mais sinais que ele preste de cura, ele não está acima de Jesus. Nós não precisamos de nenhum homem nos intermediando até Deus. E quantos cristãos buscam homens para chegarem até Deus? Então, ele fala assim: conheço as tuas obras. Gente, conheço você, conheço você, conheço você, conheço você. O Senhor nos conhece profundamente. Ele não fala assim: eu acho que você faz isso. Eu acho que você sente isso. Ele diz: eu conheço você. Nada fica encoberto diante dos olhos de Cristo. A palavra de Cristo é como uma espada de 2 gumes que discerne todas as intenções dos nossos corações. Nada fica escondido. Então ele fala assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suporta provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Você imagina Jesus falando isso para você? Conheço a tua obra, filha. Conheço o teu labor, conheço a tua perseverança, conheço que você não suporta homens maus, conheço que você coloca à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, né? Porque são mentirosos. Conheço que você persevera, filha, que você suporta provas por causa de mim, do meu nome, e que você não se deixe esmorecer. Perfeito. Jesus, não, se um homem falasse isso para a gente já ia sair top lá na igreja, pisando em nuvens. Aí Jesus fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como é que alguém que vive dessa forma que ele falou pode abandonar o primeiro amor? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, vamos lá. Quando a gente lê Éfeso, a carta de Éfeso, quando a gente lê Efésios, né?
A carta aos Efésios, quando Paulo escreve, ali contém tudo que uma igreja e uma família deve viver. Então, ele começa, primeiramente, com a pessoa, como que ela deve ser. A igreja, porque cada um forma a igreja, e a família. Quando a gente lê Efésios, é a carta que nos coloca no plumo de como nós devemos viver na igreja, como pessoa, na igreja, na sociedade e como família. Então, o Senhor fala isso. Ele fala: conheço você, conheço, mas você abandonou o primeiro amor. O que seria isso? Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus, fica mais fácil para a gente reconhecer falsos profetas. Fica fácil para a gente reconhecer pessoas que falam heresias. Fica fácil para a gente reconhecer pessoas que usam o nome de Deus em vão. E como a gente identifica de uma maneira fácil, a gente persevera na verdade. Então, a gente fica presa à palavra de Deus. Isso aqui vem do Senhor, isso aqui não vem do Senhor, isso aqui é heresia. E vai perseverando e até condenando aqueles que falam heresias, aqueles que tentam propagar um evangelho falso. Então, isso é notório em quem conhece a palavra de Deus. Então, ele fala assim: você suporta também provas. Por que quem conhece a palavra de Deus suporta provas? Porque ela conhece ao Deus que ela serve. Ela conhece como Deus age em cada situação. Ela conhece que nós estamos no mundo pecaminoso e que aqui nós teremos provas e tentações. Mas o Senhor fala: tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós conhecemos todas essas verdades. Então, a gente passa pelas provas sabendo que nós nunca estaremos sozinhos. A gente conhece o Salmo 23 praticamente de cor. Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Né? E a gente vai, nos momentos de lutas e aflições, a gente vai repetindo cada versículo do Salmo. Então, nós sabemos quem é o Deus que a gente serve. Só que existe algo. Os fariseus também conheciam a palavra. Os judeus também conheciam a palavra. Eles estudavam a palavra. Eles liam em voz alta a todos ali no templo, para todos. Quem tinha o cânon ali era lido. Os judeus não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Os fariseus perseguiram Jesus a ponto de Paulo fazer o mesmo que Domiciano fez, a mesma coisa. Paulo perseguiu os cristãos da mesma forma, decapitavam eles, colocava fogo neles. Paulo dizimou com os seus soldados grande parte dos cristãos, centenas de cristãos. Paulo fazia isso também conhecendo as Escrituras. E estava fazendo, segundo ele, por amor ao Deus que ele servia. E Jesus blasfemou o tempo inteiro e formou uma seita que Paulo não aceitava. Então, o que Jesus nos ensina aqui na primeira carta? O que é esse primeiro amor? Esse primeiro amor é porque eu não choro mais quando eu ouço música, eu vejo gente falando: ai, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso estar no primeiro amor de novo, eu não sinto mais arrepio, eu não choro mais na presença de Deus, né?
Tanto é que Deus fala, felizes que choram por sede de justiça. Se tem uma hora que eu choro, não é nem pelos meus problemas, mas é quando eu intercedo pelas coisas erradas. Parece que quando eu intercedo pela nação brasileira, vem na hora aquela sensação. Porque o Senhor é tão santo, tão perfeito. O reino dele é maravilhoso. E a gente come farelo de pão desse reino. E as pessoas confundem o choro pelo que ela sente, pelas lutas dela, pela frieza dela, muitas vezes. E não é esse o primeiro amor. O primeiro amor é a chama do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo que faz você ter sede e fome de justiça. Sede e fome de que o evangelho seja pregado. Sede e fome de que famílias sejam curadas e libertas. De que viúvas sejam cuidadas. De crianças sendo ensinadas da forma correta. Por quê? Quantas igrejas ortodoxas que são conhecedores da palavra e que vivem dessa forma aqui, não aceitam heresias, não ensinam heresias, não aceitam falsos profetas, condenam mentirosos, não aceitam pessoas que se auto-intitulam apóstolos, não aceitam, mas estão apagadas, vivendo a sua rotina de culto e culto. Apagadas totalmente. Não evangelizam. Alguns ainda, para um amigo muito próximo, falam de Jesus, mas é uma palavra bem erudita, né? O Senhor fala que para a gente ter conhecimento, sim, para evangelizar, porque nós temos que conhecer, mas que a gente saiba manusear corretamente as palavras. Que a gente fale ao simples de forma simples, ao erudito de forma erudita, né? Para que possam entender qual é a vontade de Jesus para o coração deles. Então, esse primeiro amor, que eram as primeiras obras, o que a igreja primitiva fazia? Ela crescia em número, em quantidade, ela crescia em graça, as pessoas tinham prazer de fazer parte lá do povo cristão, eles dividiam aquilo que eles tinham, ninguém passava fome, ninguém passava necessidade, louvavam a Deus de coração, faziam boas ações, eram vistos como um povo íntegro e feliz. E venceram as provações, venceram, permaneceram de pé com os ensinamentos de Cristo, mas abandonaram aquele fervor, aquele desejo de alcançar mais vidas e mais pessoas para que o reino de Deus fosse implantado novamente. Então, quando a gente vê pela história, quando você pega ali depois da reforma protestante, né, depois de Lutero, quando você pega ali os grandes movimentos, que foi quando a igreja protestante cresceu, depois disso, né, a igreja católica se levanta contra, então, porque eles tinham como o Lutero sendo uma pessoa que se rebelou, então ele também estava ali blasfemando, e Lutero, na verdade, estava explicando o que era graça, que ninguém poderia comprar salvação, e que não existia homens ou ídolos intermediários entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo.
A gente vê que depois disso teve grandes movimentos, grandes homens se levantaram com grandes movimentos de evangelização. E junto com esses movimentos de evangelização, tinha curas, milagres, porque o Senhor se manifestava para dizer: estou aqui, né, para que o povo visse. Todos esses movimentos foram diminuindo conforme a geração foi surgindo. Então, se o avô era fervoroso, o pai era mais ou menos, o filho já estava totalmente fora de contexto. Isso nós presenciamos também. Igrejas grandes, com grande número de jovens, e esses jovens, depois de um tempo, eles começam a sair da igreja novamente, até vir um outro movimento que atraia eles de volta, ou quando eles estiverem passando por lutas e provações nas suas vidas, com suas famílias, e eles voltarem para Cristo Jesus. A gente vê que isso aqui se repete, tá? Isso aqui está no meio de nós. As 7 igrejas estão no nosso meio. Sempre estiveram no nosso meio. Por isso que Jesus escreve 7. 7 é o número perfeito. 7 é o número completo. Então, as 7 igrejas é para nós analisarmos não a vida do outro, mas a nossa própria vida. Quantas pessoas vivem rotinas de domingo a domingo indo no culto, com a Bíblia debaixo do braço, durante a semana não ora, durante a semana não lê a palavra, durante a semana não faz nada, aí quando peca, quando está sem paciência, quando comete alguns erros, fica esperando domingo, aí vai domingo lá, aí se arrepende de algumas coisas que fez, não para analisar, começa a nova semana, e assim é um ciclo vicioso. É um círculo vicioso. É de domingo a domingo, é uma rotina. Então o Senhor fala: o que eu tenho, porém, contra ti é que você abandonou o teu primeiro amor. Olha que perigo isso. A gente abandonar o primeiro amor. E isso, gente, é fácil, porque junto com o conhecimento, Satanás trabalha com algo que se chama vaidade, poder. Quando uma pessoa fica vaidosa perto de alguém que não tem tanto conhecimento, mas também está indo na igreja, essa pessoa ergue o nariz e fala: esse irmão, 20 anos de banco e não sabe nada. Esse irmão esquenta banco, teve a pachorra de falar para mim isso, 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 isso. Quem é ele? Não conhece nem a Bíblia, vem falar para mim o que eu devo fazer ou deixar de fazer. Geralmente, essas pessoas não se deixam ser exortadas. Não se deixam ser transformadas. Não aceitam que venha de um irmão qualquer tipo de exortação se souber menos que ele. Quer dizer, ele acha que sabe menos. Aceita quanto muito de pastor, mas é muito difícil o pastor exortar individualmente, porque ele não conhece detalhadamente todas as vidas. Então, ele faz exortação no púlpito, muitas vezes, com pregações, mas não individual. Então, nós somos irmãos, nós deveríamos viver assim, e não vivemos dessa forma. Às vezes a gente sabe do erro do outro, sabe aonde ele vai parar, a gente sabe que ele está indo para o abismo, mas a gente deixa ele ir para o abismo, porque fala: eu vou lá exortar esse irmão? Nunca. Eu vou falar com esse irmão? Nunca. Por quê? Abandonamos, ou quando se abandona, o primeiro amor. A gente precisa exortar em amor, saber a hora de falar, saber como fala
e saber se fala na frente ou não de muitos. Por isso que fala que quando a gente vai exortar, leva um. O Senhor sabe que muitas exortações não se pode ser feita na frente de muitos, até porque tem pessoas que não vão entender e vão sair falando aquilo que não entenderam. Então, a gente precisa saber a hora de exortar e como exortar. Por isso que muitas vezes o pastor não vai subir no púlpito e vai falar, ô Ana, fiquei sabendo isso, toma cuidado, tá? Ô fulana, isso. Não, ele vai fazer uma exortação geral. E depois, se Deus mandar ele falar com alguém, e se precisar de alguém ouvindo, ele vai ser levado pela presença do Espírito Santo a falar. Amém? Quando vem para a segunda carta, né? Porque depois a gente vai passar pelas igrejas. Vocês vão ver que uma se liga na outra, tá? E por que que Jesus fala o que ele fala para cada uma? Quando a gente vai para a segunda igreja, que é Esmirna, ele fala assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Esses anjos, quando fala, né, dos 7 anjos e esses anjos, representam, sim, aqueles que pregam a palavra para grande parte da igreja. Está dentro lá dos ministérios, tá? Dos 5 ministérios que está em Efésios. Então, ele se dirige às pessoas que ensinam, às pessoas que são e têm a responsabilidade de manter a igreja edificada na presença do Espírito Santo, na unção, no fogo do Espírito Santo, para edificar a igreja, exortar a igreja, né?